está vivendo os tempos finais, há sinais, segundo a Bíblia, proféticos, e a gente não falou dessa pedra Ah, tá. Isso também. aqui é uma coisa simples. Depois eu falo Tá dela. bom. Bom, na verdade, Porque tem esse movimento, né? A claro, pandemia faz parte claro, disso, o anticristo já está aí. Aliás, a gente está perto da segunda volta de claro, eu Cristo, acredito que sim. sim? Mas vamos lembrar uma coisa. Quando os discípulos perguntaram para Jesus: que sinal haverá de tua vinda e da consumação dos séculos, do fim do mundo, Jesus falou assim: olha, cuidado que ninguém engane vocês. Porque Primeira coisa que ele já virão, falou. cuidado, virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Certamente, isso está em Mateus capítulo 24. Depois, quem tiver uma Bíblia em casa, procure Mateus capítulo 24. Ele fala o seguinte: certamente vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Não se assustem, ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas isso é apenas o princípio das dores. Princípio das dores, exatamente. Então veja bem, guerra tem no mundo desde que o mundo é mundo. É. Fome, a Bíblia fala fome no Egito na época de José. Então não vou falar assim, o mundo está chegando ao fim porque está tendo guerra. O mundo está chegando ao fim porque está tendo fome. Não faz sentido. Mas o Apocalipse coloca alguns elementos que indicavam quando nós estivéssemos chegando próximos ao fim. Embora, nota de rodapé aqui, ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Jesus. É estupidez. Tentar adivinhar. Não, claro, não podemos isso. Você entendeu? Bom, mas a gente pode saber a proximidade dos tempos em que vivemos. Então tem algumas coisas no Apocalipse que são características do tempo do fim. Exemplo, Apocalipse 11:19. Diz assim: as nações ficaram iradas. Chegou, porém, o juízo de Deus, e o tempo determinado para ele dar o prêmio aos seus santos e aos profetas, e o tempo para destruir os que estão destruindo a terra. Ora, na época de Cristo não tinha como destruir a terra. O Apocalipse estava fazendo uma profecia de uma época em que a terra poderia ser destruída por seres humanos, coisa que na época do Apocalipse não tinha como. E ele fala depois das pragas de Deus que iriam cair. Essas pragas não caíram ainda. Mas os vislumbres dela... Não caíram? Não. A peste não é... A do Apocalipse, né? É. Mas os vislumbres delas podem estar já batendo as portas. Quer um exemplo? Quer. Diz que um anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar aos homens com grande fogo. Os homens se queimavam com um intenso calor e blasfemavam o nome de Deus que tinha autoridade sobre essa praga. Olha o problema da camada de ozônio, o efeito estufa, o que está acontecendo com o Sol. O outro anjo derramou a sua taça sobre os rios e fontes d'água e mares, que se tornaram como sangue de morto. Sangue de morto não é vermelho, essa cor. Sangue de morto é escuro, é fétido, é quase coagulado. Como é que tá Pinheiros, Tietê, Lagoa Rodrigo de Freitas, as águas do mundo? Poluição. As previsões é que até 2025 a guerra do mundo vai ser pela água. Fala do anticristo, que ia dominar o mundo inteiro de uma maneira algorítmica. Pacífica, porque é um algoritmo. O 666. O que é o 666? O que é o 666? Na época do Antigo Testamento, Deus deu algumas normas para os judeus. O povo do Oriente Médio, ele é muito simbólico, sabe? Ele tem muito esse lance do símbolo que aqui no Ocidente a gente perde. Então o judeu pode olhar, ele usa o paiot, que significa alguma coisa, o kippah, que é aquele chapeuzinho na cabeça. E Deus falou o seguinte: olha, vocês vão pegar a lei de Deus, escrever um resumo da lei de Deus, e vão colocar por frontal entre os olhos, numa caixinha aqui, e também na mão de vocês. O judeu hoje usa na mão esquerda. Pode olhar aqui no Muro das Lamentações, você vê o judeu orando lá, né? Baruch atah b'shem Adonai Eloheinu melech haolam. E ele vai orando no muro e ele tá com aquela caixinha preta aqui e outra na mão. Aí no Apocalipse a gente vê que o inimigo, o diabo, que se vale do anticristo, assim como Deus envia o Cristo... o anticristo é a versão do Cristo pro demônio. Pro demônio. O anticristo. Ele faz uma paródia de Cristo. Aí, como Deus no Antigo Testamento pediu aos judeus para ter a lei de Deus na testa e na mão, o anticristo coloca também um sinal, uma marca, na testa e na mão. Então significa uma época em que a lei de Deus vai ser questionada. Nessa época em que a lei de Deus for questionada, diz o Apocalipse, ninguém poderá comprar nem vender, senão aquele que tem a marca
da besta e o número do seu nome. Ora, esse número é 666. Aí muita gente pega isso e fala o seguinte, então vou começar a calcular, Hitler dá 666, o Papa, o Saddam Hussein, Bill Gates, até a Ellen White, que é uma pioneira do Adventismo, ela dá 666, mandíbula, todo dá 666, né? No grego está o seguinte, aquele que tem entendimento, calcule. E essa palavra calcule no grego ali é a mesma palavra para faça a contabilidade daquilo que o anticristo vai fazer. E o que o Apocalipse deixa bem claro é que o anticristo vai ser a revigoração do Império Romano, que era o inimigo do povo de Deus. E por que 666? Na cultura da Babilônia, o 6 era o número base para você fazer qualquer cálculo. Era um número divino. Tanto é que quando Nabucodonosor ergue uma imagem, ela tinha 60 côvados por 6. 60 por 6. O 6 era um múltiplo divino. E ali você tem o 666, múltiplo de 6. Agora o Apocalipse fala que ele vai controlar a economia. Os povos da terra vão segui-lo. Ninguém vai poder, falando quem pode pelejar com ele. E o que nós estamos vendo agora é um mundo caminhando pela primeira vez na história para uma unificação mundial. De moeda? De tudo. Parece até teoria da conspiração que eu vou falar, mas não é. O mundo está caminhando para uma unificação. Rodrigo, mas nunca. Aqui no Brasil mesmo a gente vê a briga dos de esquerda com os de direita. O pessoal não está entendendo. Essa unificação não significa unificação de mente, mas unificação de propósito. Que é um exemplo que o mundo pode se unir por um propósito, apesar de se odiar mutuamente? Pandemia. A pandemia. Exatamente. O Irã está usando máscara, e Israel também está usando máscara. Os palestinos estão jogando foguete lá em Israel, o Hamas, mas o israelense está usando máscara, o palestino também. O egípcio está usando álcool em gel, o iraniano está usando álcool em gel, o americano está usando álcool em gel, o russo está usando álcool em gel, então o Putin está usando álcool em gel. A mesma coisa o presidente do Brasil, o presidente da Argentina, da Venezuela, o mundo parou.